Para mim é uma honra, uma satisfação tê-los aqui. Mais uma quarta-feira, Circuito de Filmes, trazendo um filme muito interessante em termos de aprendizados. Vou trazer alguns aspectos psicológicos desse filme. E aí, desde já, eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live para que mais pessoas tenham acesso, né, para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. E já peço para você, se você não é inscrito no canal YouTube, o Whindeson Moraes Coach, também faça isso. E qual foi o intuito do Circuito de Filmes? Trazer um momento com um elemento que todo mundo gosta, que são filmes. O filme é algo muito lúdico que você pode fazer, né? A gente fala que a gente projeta os nossos conteúdos, né, consciente e inconsciente no filme. E também a parte de eu posso falar de exemplo, né, de identificação do personagem, da situação, que de alguma forma a gente pode trazer como aprendizado também. Então é importantíssimo a gente poder, de fato, poder trazer, ilustrar, ficar mais claro através do filme. Isso é um método, né, através do coaching integral sistêmico. Para quem não me conhece, eu sou o Whindeson Moraes, sou psicólogo clínico, eu sou coach integral sistêmico formado pela Febracis, também analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Eu costumo dizer que eu estou sempre aprendendo e de fato estar nessa posição nos torna humildes, né, escutar e poder analisar, né, novos aprendizados. Então o filme de hoje é Valente, é um filme de 2012, ele tem uma duração mais ou menos de 1h e 33 minutos. Ele conta a história de uma princesa, a Meriva, que ela, pela tradição, né, aquela época medieval, na Escócia, e pelos costumes, a princesa ela vai substituir a rainha, que é a mãe dela, e baseado em uma disputa pela mão, né, dessa princesa. Só que Merida, ela tem um jeito bem particular de ser, apesar de ser uma mulher, ela tem um temperamento muito forte. Então a jovem, né, decide trilhar o seu próprio caminho e desafiar essa tradição ancestral. Então, contando um pouco, né, da personagem, como é essa personagem, ela é a primogênita, existe mais 3 irmãos, bem mais novos. O pai é aquele guerreiro de luta, né, naquela parte medieval de enfrentamento, enfrentando ursos, né, e outras batalhas. E a Merida, ela é uma jovem bem corajosa, determinada e com, como eu falei, personalidade forte. E, como eu falei, a filha mais velha. Então ela sempre tende a praticar, por exemplo, a questão de arco e flecha, que seria algo mais masculino. Então eu vou estar falando aqui um pouco da dinâmica, né, da relação dela com a mãe, que é um pouco conflituosa, e com o pai, que ela tem realmente uma relação boa, no sentido de
o pai traz coisas, né, que um menino faria e ela faz também. Só que por outro lado, a mãe, que é a rainha, ela quer que a filha, né, assuma o papel dela, assuma como uma legítima mulher, né, uma rainha deve se comportar, uma princesa deve se comportar. E na verdade a Merina, ela não se identifica muito com essa posição, ou ela não aceita, né, seguir essa tradição. Por isso há um conflito, né, uma não aceitação dessa mãe, e essa filha acaba não se sentindo ouvida também. Então existe uma diferença, né, dá para ver no filme essa diferença de um menino e de uma menina em termos de comportamento, né? O que os pais permitem para a menina e o que os pais permitem para os meninos, né? Fica muito claro nesse filme essa diferença, e é algo que ocorre no nosso cotidiano, né? Essa coisa de realmente poder ter essa diferença, né? O menino pode tudo, a menina tem umas certas restrições, e dependendo da situação, ou tanto para a menina como para não tanto para o menino, mas para a menina, pode ser considerado algo, às vezes, de injustiça, né? Enfim, então existe um controle dessa mãe, que é bem interessante. Em várias partes na parte inicial do filme, a mãe fala assim: a princesa não fala desse jeito, a princesa não faz isso, a princesa não faz tal gesto, a princesa, né, uma princesa de verdade, então está sempre recriminando essa filha, a Merina. Então, Merida. Então, é muito... Imagine você numa posição como essa, né? Você querendo, desejando algo, fazer algo, ter uma liberdade maior. Não é tão uma liberdade extrema, mas uma liberdade mínima, e seus pais, ou a sua mãe, ou seu pai, tá ali, de uma certa forma, te poldando. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer desse jeito e tal. E eles querem seguir, eles querem que o filho ou a filha siga um determinado comportamento, linha, tradição. Então esse filme ele traz muito essa coisa que eu vou me aprofundar em alguns pontos, que realmente eu acredito que muito de nós já passou em algum momento. E você que está assistindo também, se você identificou alguém que talvez também passe ou passou por isso, você pode compartilhar essa live, curta essa live, compartilhe, porque esse tema é bastante interessante. Os desejos dos pais em relação ao pai, ou em relação ao filho ou à filha, ele pode ser algo que pode tirar um pouco a liberdade, o desejo individual desse filho ou dessa filha, e gerar uma não aceitação e criar conflitos nessa relação pai e filho. O filme, né? Então assim, o filme nessa relação, a rainha em relação a essa filha busca uma filha perfeita, né? Que ela seja perfeita, né? Na verdade, e nesse desejo que ela seja como ela, né? A rainha. Então é bem interessante que isso acontece realmente no real. O filme Valente ele se mostra como uma narrativa reflexiva a respeito de crescimento pessoal, mudança, transformação. Infelizmente nem todos possuem o livre-arbítrio para serem, doutora Paola, seja bem-vinda, para serem, terem um livre-arbítrio de poder ser e agir de forma que são. Então com isso a obra vem, né, nos traz ensinamentos sobre as regras impostas pelo mundo
e o que fazemos contra isso. Então existe uma imposição, seja da sociedade, dos pais, existe o ensinamento de manter uma tradição, e se você foge essa tradição, você pode ir de conta a uma pressão que existe aí. Então, nesse filme você vai ver uma luta contra as imposições sociais, também o impacto de mudar. Como é esse impacto de mudar nas nossas vidas? Também é um aprendizado que a gente traz sobre esse filme. E eu posso estar trazendo tópicos aqui, que aí a gente vai começar a se aprofundar de fato nos aprendizados. E aí eu já peço para você compartilhar mais e mais essa live, que você possa de fato acompanhar cada ponto desse. Então assim, uma coisa que eu já pontuei, né, sinalizei, e eu vou me aprofundar mais agora. Existe um desejo dessa rainha, dessa mãe, que a Merida, que é a filha e a princesa, seja igual a ela própria. Ou seja, todo pai ou mãe tem aquele desejo de uma extensão narcisística, né? Narcísica, que os pais, ou pai ou a mãe, deseja se realizar no filho ou na filha. Tá? Isso é fato, isso acontece. E ela vai buscar, o pai ou a mãe vai buscar nos filhos essa realização, que ele se torne, né? Que ele tenha essa personalidade, os mesmos traços de personalidades. E atestando assim, isso comprova, né? E acaba passando adiante a singularidade dos seus egos. Então assim, a Merida é muito mais parecida com o pai do que com a mãe, com a rainha. Até os cabelos ruivos da Merida parece com o pai. Os irmãos têm cabelos ruivos também. Então, todavia, a Merida é uma garota. Então, a Merida, ela, na cabeça da mãe, ela deveria ser mais parecida com ela, com a rainha, do que com o marido. Então, o destino está ligado aos caprichos da rainha. Então, o destino de Merida está nas mãos dessa rainha, aos caprichos dessa rainha, dessa mãe. E também baseado na obrigação de manter a paz do reino, né, que é uma época medieval, e a questão da união com os clãs, ou seja, manter a paz e a união dos clãs ali envolvidos. O que tem de conflito aqui nessa relação, né, dessa mãe e filha, o conflito é controlar o próprio destino. E de certa forma é algo universal, quando se fala de pais, né, e os filhos. Um dos meus trabalhos na clínica também é orientar esses pacientes na escolha da sua profissão, ou na escolha, né, da linha do desejo, né, o que você de fato deseja, almeja fazer, de que forma. Então é um dos pontos, né. Existe também uma pressão parental na escolha da profissão. Então, pegando um pouco esse filme e fazendo a relação da profissão, um destino e até relacionamentos também. Então, existe casos de pais que vão além, né? Vão nessa direção dos relacionamentos dos filhos, né? E uma das reflexões para esses pacientes que eu faço em relação a isso, e também para você que está assistindo essa live, seja capaz de conversar, né, em relação aos pais, conversar de forma assertiva com seus pais e sendo pontuais na sua comunicação. Isso implica você expressar as emoções de maneira racional,
para dessa forma chegar ao meio termo. Caso as escolhas sejam, né, a escolha dos filhos sejam divergentes daquilo que os pais desejam, posso chegar ao meio termo. Merida discute a importância da comunicação também adequada entre os pais e filhos. Então é um tema muito importante, essa comunicação pais e filhos. A mãe também, ela não aceita a escolha da filha de não querer casar naquele momento. Então ela não dá a chance que a filha expresse o seu real desejo e motivo. Então não discute de forma reflexiva. Não existe uma reflexão, não existe uma troca aí nesse processo. São incapazes de ouvir uma a outra. É isso que pode acontecer e acontece. Ana Patti, seja bem-vinda. Acontece na relação pai e filho. Em alguns casos, não há essa escuta mútua. Existe, né, a questão do querer impor um desejo. E a partir disso, né, dessa forma, se eu não escuto o outro, um ao outro, para chegar a uma resolução racional, acaba sendo algo muito oposto o que acontece no filme. Existe briga, se magoa, e aí o que? Acaba rompendo esses laços familiares. E existe uma presença de uma raiva, né? A raiva pode estar presente e impedindo também, né? E acelerando essa questão do rompimento desse laço. E aí Merida, a frustrada por causa dessa situação, ela foge para a floresta. E lá ela acaba encontrando uma bruxa. E ela troca um colar que ela tem muito precioso por um feitiço que, com o objetivo que ela tinha de transformar a mãe, de mudar a mãe. Por quê? Como eu falei no início dessa live, ela estava em uma situação de querer, né, de ter que casar sem a vontade dela, e baseado numa tradição, a tradição de, né, a disputa sobre a mão dessa Merida, que é a princesa, e ela não estava querendo isso. E aí, a partir disso, o que acontece? Ela quer fazer uma magia, ela vai em busca, né, a bruxa tem essa questão dessa alternativa. Então, o que a gente pode trazer como aprendizado? A magia aí, ela representa o desejo do ser humano de resolver os seus problemas de maneira rápida e eficiente. Jair, seja bem-vindo. Então, quando a gente fala, né, de resolver problemas, a gente quer resolver de um passo de mágica. Então, essa parte aqui representa isso, nesse filme. Então, sem precisar passar pelo processo de resolução. Então, todo conflito, todo problema tem esse processo de resolução. E esse processo é importante, seja para a relação, para a situação, e a gente não se dá conta disso. A gente quer soluções rápidas, né? Então, assim, a Merida, que é a princesa desse filme, que é o filme Valente, ela pega uma torta que está com um feitiço e dá para a mãe. E essa mãe, ela se transforma em um urso. Então, naquele momento, bate um pouco de arrependimento nessa filha, né? E é bem interessante ao decorrer desse filme. Existe uma frase que justamente simboliza essa transformação da mãe e essa relação mãe e filho nessa conjuntura. E para desfazer esse feitiço,
tem uma frase que fala assim: é sina alterada, ou seja, para alterar esse feitiço, olhe para a sua alma e o que? Remende a união por orgulho separada. O que essa mensagem, essa frase quer dizer com mensagem aqui para você, que você está assistindo agora? É preciso você resgatar a antiga união, né? Nesse caso do filme, é preciso resgatar essa relação da mãe com a filha e recuperar o laço familiar perdido pelo conflito. E para isso, para você resgatar um laço familiar, preste muita atenção no que eu vou falar agora, é preciso você deixar o orgulho de lado. O orgulho é algo que pode ser devastador, destruidor nas relações. Ainda mais se você se sentir magoado com alguma coisa no ambiente familiar. Às vezes você para de falar com algum familiar por causa desse orgulho. Esse filme, só lembrando, esse filme é um desenho animado, mas não parece tão um desenho animado assim. Ele tem lições preciosas e eu recomendo que você assista, que vale muito a pena. Então, é preciso você deixar de lado esse orgulho para você resgatar relações. Você deixar conflitos de lado, né, para você realmente resgatar. E pode ser algo muito desafiador para muitas pessoas. Então esse filme ele traz isso, né, com essa frase que eu falei. E é preciso você olhar para a alma, ou seja, olhar para a sua alma e olhar para a alma da pessoa. Ou seja, a alma quer dizer o quê? Sem defesa, sem, né, nada, preconceito, julgamentos. A alma olha para a alma sem julgamento. Então é esse olhar que talvez a gente precise resgatar no nosso dia a dia. Então é bem interessante essa parte do filme. E aí, a partir disso, eu falei que existe um conflito entre a Merida, que é a princesa, e a rainha. E aí o que acontece? A rainha ela tá como uma ursa, né? Então, a partir disso, elas começam a ter uma convivência maior de uma outra perspectiva. Ou seja, a convivência, essa nova convivência entre elas, por causa do feitiço, é preciso ser desfeito esse feitiço que aconteceu, é preciso ser desfeito. E pelo fato dessa aproximação, dessa relação de outra forma, faz com que a perspectiva, esse olhar tanto de uma em relação à outra e a outra em relação a ela, possa mudar essa relação. E aí eu aproveito o gancho aqui e trago, né, uma obra, né, para a nossa reflexão aqui, que vocês vão fazer, vai fazer sentido para você, a obra de José Saramago, que é O Conto da Ilha Desconhecida. É um livro isso, tá? O Conto da Ilha Desconhecida. Existe uma passagem nesse livro que ele traz o seguinte, o autor escreve da seguinte forma: que é necessário sair da ilha para ver a ilha. Que não nos vemos se não nos sairmos de nós mesmos. Então assim, é preciso sair, Olímpia, seja bem-vinda. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Porque se não for dessa forma, você não vai ver. A ilha pode ser você, já seja bem-vindo. Pode ser eu, pode ser você. Você pode ser essa ilha. Então é preciso sair de você para olhar essa ilha. E se não for dessa forma, você não consegue ver você. Em outras palavras,
é isso que representa essa frase. Isso pode ser relacionado, né, à questão da mudança da perspectiva. Então, fazendo uma relação com isso, essa parte é muito importante aqui, tá? Se você está prestando atenção, Carvalho, seja bem-vindo. É algo muito, muito, muito relevante. Eu falei da ilha, né? Que é você. Sair da ilha para você ver a ilha. É preciso também você sair da concentração do problema para você de fato ver a dimensão real do problema. Quando a gente está imerso em um problema, geralmente a gente potencializa esse problema. A gente dá um grau muito maior do que realmente ele é. A gente valoriza muito. E quando a gente sai desse foco, tira o foco do problema, a gente acaba vendo soluções e a gente vê esse problema muito menor. Que é um ponto de aprendizado desse filme que eu trago também para vocês. Então, assim, retomando essa questão que a rainha está no corpo de um urso e existe a Merida que está nessa mudança de perspectiva com a mãe, né, que existe uma convivência aí nesse corpo de urso e com a filha. Existe uma mudança de perspectiva. Então, se você quer mudar algo na sua vida, mude a sua perspectiva. A forma como você enxerga alguma coisa na sua vida, se você quer mudar algo na sua vida. Comece por isso, que pode ser muito interessante para você. E com essa mudança de perspectiva, acontece algo bem interessante. Há mais empatia nessa relação de mãe e filha. E aí, dá a possibilidade da Merida, Luiz, seja bem-vindo, ela recordar a questão da dedicação, do amor dessa mãe em relação a ela, durante a infância. Essa mãe, ela é muito dedicada a ela, só que pelo conflito que existe ali, a mente acaba esquecendo, a raiva acaba esquecendo. E é isso que pode acontecer também nas nossas relações atuais. Então, elas estavam, metaforicamente, né, a mãe e a filha, presas em uma ilha de incompreensão. Só quando mudam as perspectivas de cada uma, passam a enxergar uma a outra um olhar mais empático. Então vou enfatizar aqui, você quer mudar algo na sua vida, comece mudando a sua perspectiva sobre a situação, mude a perspectiva em relação às pessoas, que pode ser um diferencial muito interessante. Mude a perspectiva. Vamos dizer que cada situação que você vivencia, ou cada pessoa, vamos dizer que essa pessoa, essa situação tem 8 ângulos de uma mesma situação. Geralmente a gente se prende, né? A gente olha um ângulo e a gente julga, fala, enfim. Só que a gente precisa começar a olhar esses outros ângulos também, que é a perspectiva. Você muda a perspectiva, você muda a situação. E aí a Merida, com a aceitação, né? Com essa convivência, com essa mudança de perspectiva, a mãe acaba aceitando, ou até a Merida passa a aceitar a parte do casamento. Só que nesse momento, a mãe, depois dessa relação, dessa nova perspectiva, ela não permite que a filha vá à frente com essa aceitação do casamento. Ela mesma, a mãe, faz com que a Merida ela possa estar livre para escolher quem ela quer para se casar. E aí dá o direito de escolher o seu casamento, escolher com quem ela vai casar. Então é bem interessante nesse ponto, que aí a gente trazendo para a questão das relações dos pais,
é importante, né, você como pai, você como mãe, você vai orientar. Ó, filho, filha, ó, se você for por esse caminho, né, pela minha experiência, pode acontecer isso, isso e isso. Se você for por esse caminho, pode acontecer isso, isso e isso. Já te mostrei o caminho. A decisão é sua, a escolha é sua. Então, o papel do pai e da mãe é isso, né? Às vezes, às vezes pode ter um perigo eminente. Nesse caso, um pai ou a mãe, quem seja, vai precisar intervir de uma forma mais firme. Isso é natural. Mas até um certo ponto, né, essa liberdade de escolha, no caso, o ser humano está no lugar desse sujeito, ser um sujeito, né? Na psicanálise tem isso. Você precisa ser um sujeito desejante ali. Isso faz você um ser humano. Então, essa mãe, nesse percurso todo, ela amadureceu também no processo. Então, nós precisamos amadurecer nesse processo também. A relação dessas duas, né, a mãe e filha, se transformou nesse processo aí. Então, eu posso dizer aqui de forma geral, os temas importantes desse filme é a autenticidade, a questão de destino, Lisboa, seja bem-vinda, a questão da liberdade de escolha e também a comunicação familiar, como isso é importante. E aí, além disso, eu trago uma mensagem mais que importante aqui para vocês nessa noite e sobre o filme. Com certeza, essa é a mensagem desse filme. É que muitas vezes precisamos nos transformar em urso ou sair da ilha para ver a ilha. E metáforas que indicam a importância de mudar a perspectiva. E para compreender esses pontos de vista, né, diversos na nossa vida, é preciso mudar essas perspectivas. E o exercício é essencial também, né, para a prática da empatia. Eu preciso me tornar mais empático ao outro. Eu preciso ser empático em relação a esse outro. Então, qual é o seu aprendizado, a sua opinião sobre o filme? Se você assistiu, comenta aqui embaixo. Se você está assistindo esse vídeo, né, no YouTube, deixa o seu comentário de aprendizado também nos comentários do vídeo do YouTube. E esse filme realmente trata desses laços familiares, a questão do respeitar, a questão do desejo dos filhos, né? Não quer dizer não orientar, né? Você orienta, mas a questão do desejo, existe um ser desejante ali. A escola, por exemplo, por ser uma metodologia, ela, de uma certa forma, em alguma escola, algum jeito, ela pode inibir esse algo individual de cada indivíduo. Por exemplo, se um aluno é mais agitado, né, fica inquieto, ele pode ser rotulado como TDAH, transtorno de déficit de atenção, né, hiperatividade. Só que ele tem uma forma própria de se comportar. Estou trazendo isso como uma forma, né, dentro de um contexto, uma instituição, uma pressão social, a não aceitação do particular, do indivíduo. Então, dentro de um ambiente de escola, isso pode também facilmente aparecer. E aí, nesse filme, mostra uma tradição, né, que a Merida, ela não quer se casar e existe uma tradição de se casar. E ela está mais identificado com o pai, com a questão de arco e flecha, essas coisas que não tem nada a ver com a princesa ou com uma mulher, né? Então ela tem uma liberdade. Então, enfatizando aqui o quanto é importante, né, essa comunicação da parte familiar, a questão de se magoar, a parte de fato
por conflitos, né, nessa comunicação, por conflito nessa questão de aceitação um do outro. Quando a gente talvez critica muito, quer direcionar muito, a gente, de forma implícita, a gente tá dizendo para o outro que não aceita o outro do jeito que ele é. A gente está dizendo para o outro que a gente não aceita o outro do jeito que ele é. Porque nada que ele está fazendo está certo ou você acha certo. Que aí tinha uma parte do filme que fala assim: princesa não faz isso, princesa não fala dessa forma, princesa não come dessa forma. Está dizendo que a mãe, né? Eu não aceito você do jeito que é, enfim. Então, é preciso a gente ficar muito atento a isso. E eu quero enfatizar aqui que toda quarta-feira tem aqui o circuito de filmes, cada semana tem um filme para a gente ter aprendizados. Amanhã, dia de quinta-feira, aqui nesse canal que é o Instagram, assuntos de psicologia, coaching integral sistêmico, mapa de perfil comportamental, inteligência emocional, tá? Para a gente estar discutindo isso. E dia de segunda-feira eu criei um novo quadro, que é às 8h47, um horário um pouco diferente, um pouco mais tarde, falando sobre ansiedade e depressão. Então, se você está acompanhando aqui, esteja na segunda-feira também, que está bem interessante. Eu vi um crescimento de ansiedade muito grande, depressão também, e aí eu trago um pouco da experiência da clínica que eu tenho, né, como psicólogo, para vocês, como aprendizado também, um direcionamento. Às vezes a gente está em uma situação de conflito, de sofrimento, e uma informação, uma orientação pode fazer diferença, você parar ou diminuir aquele sofrimento emocional, né? Que em muitos casos isso pode ser algo que até te impeça até de trabalhar, se relacionar melhor com as pessoas. Então é bem importante você estar aqui na segunda-feira, na quarta-feira e no dia de quinta-feira também. Acompanha, né? Se você não é inscrito no canal, o link está aqui na bio. O canal é o Whindersson Moraes Coach. Se inscreva, compartilhe. Gratidão, né? Parabéns por você que está aqui, e que a gente possa cada vez mais levar esse crescimento para as pessoas, né? Eu digo que o crescer e o contribuir, né? Que eu possa incentivar cada vez mais. Martinha, seja bem-vinda. Incentivar cada vez mais para você realmente ser um vetor de mudança, que eu seja um vetor de mudança na sua vida e que você, por essa informação, seja um vetor de mudança na vida das pessoas que são próximas a você. E que isso, né, vá adiante, né? É a minha proposta. Então, um forte abraço, fica com Deus, até a próxima.